E aí, pessoal, então nessa aula a gente vai aprender a trabalhar com o Date and Time aqui do N8N. Antes, eu quero mostrar para vocês duas maneiras que vocês podem setar a data aí que a gente utiliza principalmente lá no prompt dos agentes, que é o Now e depois o Now selecionando a tua time zone. E a que a gente costuma utilizar aqui no Brasil é a América, São Paulo. Então, eu vou só adicionar um Edit Fields aqui antes para mostrar isso aqui para vocês. Deixa eu achar ele aqui. Eu vou desconectar esse Supabase e vou conectar esse clique aqui para depois a gente fazer a operação das datas. Agora aqui nesse Edit Fields eu vou mapear os dados manualmente e eu vou só definir aqui o nome como Date para mostrar para vocês aqui como vocês podem setar aqui como uma expressão. Então aqui embaixo a gente tem que validar como expressão e vocês vão digitar duas chaves que ele já vai puxar automático. Depois a gente vai fazer uma aula ensinando vocês a filtrarem os textos a partir dessas expressões aqui. Mas, se vocês quiserem dar uma estudada, vocês podem digitar as duas aspas aí e dar uma lida aqui no lado no que ele faz. Então, para a gente setar a data de agora, é só a gente selecionar essa segunda opção aqui, Now. Ele já vai selecionar a data de agora. E se eu quisesse definir uma time zone, porque aqui ele vai puxar a time zone que está direto aqui nas configurações do meu workflow. E a time zone que está setada aqui, que vem como padrão, é de América, Nova York. Vocês podem simplesmente trocar aqui para América, São Paulo. Deixa eu achar aqui. Pronto, é só digitar São Paulo. Ou vocês podem deixar na padrão, que é a default. Vou dar um save aqui e vou definir direto aqui nesse nó. Então é só eu digitar um ponto e depois aqui tem todas as opções que eu posso fazer utilizando essas strings. Mas eu quero editar a zona. Então eu vou vir em Set Zone, ou eu simplesmente poderia digitar esse Set Zone. Se eu simplesmente passar a setinha do mouse aqui em cima, eu vou ter aqui todas as informações que eu posso fazer com esse Set Zone. Inclusive aqui embaixo ele vai me trazer os exemplos. Então como que eu faço para setar essa zona? Eu tenho que colocar o nome da time zone que eu quero escolher entre uma aspa e outra aspa dentro desse parêntese aqui. Então eu vou fazer exatamente isso. Aspa, vou digitar América, underline São... Opa, não é underline. Vamos ver aqui de novo. É América barra Buenos underline Aires, que está aqui no exemplo. Então vai ser América barra São underline Paulo. Então vamos trocar aqui. Barra São underline Paulo. E depois tem que colocar a última aspa que ele já vai validar aqui. Então aqui a gente aprendeu a setar a data de agora e a setar um fuso horário aqui com a opção de Set Zone. Agora eu vou apagar esse nó de Edit Fields e a gente vai começar a fazer as operações aqui com o nó de Date and Time. Então aqui a gente tem essas 7 ações que a gente pode fazer com esse nó. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar a data atual, que é esse Get Current Date. Então vou vir aqui e vou dar um Test Step. Ele vai simplesmente pegar a data atual para a gente. E aqui, novamente, ele traz para a gente que a gente pode usar essa referência aqui para setar a data atual aqui no N8N. E clicando aqui, vocês vão ter mais informações. Se você deixar marcada essa caixinha, ele vai trazer a hora exata também, de acordo com a time zone que você está. E se você deixar desmarcada essa caixinha, ele vai trazer apenas a data. E esse Output Field Name, ele nada mais é do que o nome da string que vai sair aqui. Eu posso alterar para data underline atual e dar um test step. E depois eu posso trabalhar no decorrer do meu workflow com data atual, ao invés de current date. Feito isso, agora a gente vai para a próxima operação. Vamos adicionar aqui. Então a gente está pegando a data atual, eu vou trocar aqui para ele incluir o horário também. Beleza, e agora qual que vai ser a próxima ação? Vai ser novamente um date and time. E agora a gente pode formatar essa data aqui. Então aqui a gente vai selecionar a data que a gente quer formatar, que é a data atual que a gente pegou no nó anterior, e aqui a gente escolhe o tipo de formatação. Clicando aqui, vocês vão ter alguns tipos pré-definidos, mas vocês podem usar um tipo aqui customizado, porque em nenhum desses formatos aqui a gente vai ter o dia antes, então a gente vai utilizar um custom format. Mas antes eu vou mostrar para vocês como que ele vai ficar assim. Então eu vou dar um test step, ele vai trazer aqui por extenso a data, mas eu quero customizado, eu vou escolher o custom format. E aqui a gente tem que escolher o formato. Clicando aqui, vocês vão ter mais algumas informações sobre os formatos de data. Vocês podem vir aqui e ver bem certinho. Mas eu vou fazer um formato de data simples, que eu quero o dia a dia, o mês, mês e o ano. Que ele vai trazer, por exemplo, 04 do 02 de 2025. E vou dar um test step. Pronto, trouxe exatamente do jeito que a gente queria. E aqui, esse Output Field Name é a mesma coisa que a gente viu ali no nó anterior.
Agora, a próxima operação de data, vocês podem ir renomeando aqui os nós também para organizar melhor aí o workflow de vocês. Então, renomeei aqui para data formatada. Agora, a próxima operação que a gente vai aprender é para adicionar uma data. Eu vou pegar esse data formatada aqui e vou trocar a operação para vocês verem como é que faz também. Ao invés de format a date, eu quero adicionar a uma data. Então, qual data que eu vou adicionar? Eu vou adicionar essa aqui, data atual aqui. Aqui tem a unidade de tempo que você quer adicionar. Você pode adicionar segundos, minutos, horas, dias e assim por diante. Então, você escolhendo aqui, e aqui embaixo você vai escolher a duração, seja ela da unidade que você escolher aqui em cima. Então, se você digitar aqui 10 e aqui em cima ficar dias, ele vai adicionar 10 dias. Se você colocar 10 horas, ele vai adicionar 10 horas. Mas cuidado ao adicionar horas e minutos, que provavelmente vocês vão ter que formatar a data antes, e com esse data formatada, para setar uma hora e minuto redondo. Porque na maioria das vezes vocês vão ter que fazer isso para funcionar direitinho a automação. E aqui o Output Field Name é a mesma coisa que a gente viu nos outros nós. Então eu vou adicionar aqui 10 dias. E o resultado foi esse aqui. Então ele saiu aqui do dia 4/2 de 2025 e foi para o dia 14/2 de 2025. E agora, se eu quisesse adicionar semanas, vou adicionar aqui 2 semanas para a gente ver como que ia sair. Então vou dar um test step, ele voltou aqui para nós. Então daqui a 2 semanas vai ser dia 18/2 de 2025. E vocês podem utilizar isso aqui caso vocês precisem marcar um evento ou formatar uma data que seja um tempo específico. E vocês podem puxar tudo isso aqui de maneira dinâmica aqui, utilizando as expressões. Agora vamos partir para a próxima operação. Eu vou fazer aqui em outro nó. Vai ser um date and time novamente. Agora a gente vai ver essa operação de round a date, que seria para aproximar ou arredondar uma data. Então, qual data que eu vou querer arredondar? Vou querer arredondar essa data que a gente pegou aqui, que é dia 18/2 de 2025. Para onde que eu quero arredondar? Para baixo ou para cima? Só tem 2 opções. E você quer arredondar para o mês mais perto, para o ano mais perto, para a semana mais perto e assim sucessivamente. Então, eu vou dar um teste aqui, só para vocês verem o que vai sair ali do outro lado. Então, aqui está esse dia, eu vou arredondar para baixo no mês. Então, ele nos trouxe aqui, ele arredondou para o dia 1/2 de 2025. E agora, se eu quisesse arredondar para cima, vou dar um test step. Ele arredondou para o primeiro dia do próximo mês. E trocando aqui os modos, vocês vão ver que tem algumas opções diferentes. Isso tudo vocês podem ir testando aí diversas opções e todas as combinações possíveis para vocês ficarem craque aqui nas operações com datas. Agora a gente vai ver uma outra operação. Vamos pegar aqui de novo um date and time. E agora a gente vai pegar o tempo entre 2 datas. Então, qual que vai ser a data de início? Eu vou adicionar esse rounded date aqui. Na verdade, essa data do nó anterior, eu vou colocar ela como data de fim, porque ela é do mês seguinte. E aqui eu vou puxar essa data aqui, que a gente pegou a data atual. Então, vou clicar aqui, copiar o caminho. Voltando para cá, só dar um colar. E agora ele vai pegar o tempo entre essas 2 datas, ou a diferença aqui entre essas 2 datas. E aqui vocês podem escolher as unidades, também que nem a gente pode escolher nas outras opções. Só que aqui vocês podem selecionar várias unidades. Eu vou testar primeiro com dias. Então o tempo entre essas duas vai ser 24,22 dias. E agora se fosse em semanas, vamos dar um teste aqui. Se fosse em semanas, ia ser 3 semanas. E se você quiser em horas, vamos ver aqui o tempo em horas. E assim vocês podem ir escolhendo aqui e vendo qual opção se adequa melhor aí à automação de vocês. E a última operação que a gente vai ver aqui desse date and time é essa aqui, que é a subtrair de uma data, ou seja, você quer diminuir de uma data. Ela funciona bem semelhante à da adição, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Então vou pegar essa data aqui, pegar ela em JSON, vir aqui, copiar o caminho do item. Qual data que eu quero extrair é essa aqui. E eu quero subtrair 10 dias. Agora ele vai me trazer qual data é. Então eu subtrair 10 dias dessa data aqui, que é 1/3 de 2025, ele deu dia 19/2 de 2025. Então essas foram as operações com data que vocês podem fazer aqui no N8N. E até as próximas aulas.